Santos reavalia a situação de Eduardo Bauerman e deve suspender contrato. O Santos reavalia a situação do zagueiro Eduardo Bauerman e deve suspender o contrato do atleta investigado pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O que aconteceu? O Santos afastou Bauerman dos treinamentos e agora avalia a suspensão do contrato por 30 dias, prazo máximo permitido pela lei. O jogador está em casa e não tem comparecido ao CT Rei Pelé a pedido do clube. O Peixe aguarda os desdobramentos da investigação para negociar ou não a rescisão do acordo. O vínculo atual termina em 31 de dezembro de 2024. A direção do Santos descartou, neste momento, rescindir com Bauerman por justa causa. A ideia é ter a segurança jurídica suficiente para não correr risco de processo se a operação do MP for anulada ou ele de alguma forma ser considerado inocente. Se Eduardo Bauerman for declarado culpado, o presidente Andrés Rueda deve processar o defensor e exigir o pagamento da multa indenizatória do contrato. As acusações contra Eduardo Bauerman. De acordo com o MPGO, Bauerman teria recebido R$50 mil antes do jogo entre Santos e Avaí, no dia 5 de novembro de 2022, para receber um cartão amarelo. Como não levou a advertência, teria prometido levar o cartão vermelho contra o Botafogo, 5 dias depois. No Rio de Janeiro, o zagueiro de fato foi expulso. Na conversa interceptada pelo Ministério Público, Eduardo Bauerman é cobrado por não ter levado o amarelo diante do Avaí e se compromete a levar o vermelho contra o Botafogo, porém, volta a ser interpelado por ter sido expulso após o apito final, o que não conta na maioria das casas de apostas. O lucro da quadrilha seria de R$800 mil. Bauerman teria sido ameaçado de morte e teve um acordo com os apostadores intermediado por um de seus empresários. O zagueiro, pelo que mostra as mensagens, concordou em pagar R$50 mil em 20 parcelas, com juros, para abater a dívida de R$800 mil. Há comprovantes de pagamentos até fevereiro. O depoimento. O UOL teve acesso ao depoimento de Eduardo Bauerman, colhido no dia 24 de abril. O zagueiro do Santos pediu para se manifestar em outra oportunidade, mas negou as acusações. Promotor Fernando Sesconeto, o senhor pretende responder alguma das perguntas ou prefere exercer o seu direito de ficar em silêncio? Eduardo Bauerman, seguindo a orientação dos advogados, até ter a íntegra das investigações, vou aguardar para me manifestar em uma próxima oportunidade. Ana Correia, advogada, ele vai ficar em silêncio agora pois a gente gostaria de ver tudo o que foi cumprido nessa segunda fase, mas ele tem a intenção de colaborar e esclarecer antes de uma eventual denúncia, não necessariamente ficar em silêncio na fase investigativa, mas aguardar os resultados das diligências e colaborar com a investigação. Eduardo Bauerman, só para reafirmar que não participei de nenhum tipo de esquema de qualquer manipulação, então para deixar claro que vamos estar à disposição para ajudar na investigação, mas neste momento vamos aguardar até ter a íntegra da investigação para se manifestar em outra oportunidade. Em nota, a defesa de Eduardo Bauerman disse o seguinte: nosso cliente nega participação em qualquer esquema de manipulação de resultados. Assim, a defesa técnica tem a convicção de que ao longo da instrução processual irá provar sua inocência. Demais manifestações se darão apenas nos autos do processo, por entender que essa é a melhor forma de preservar os interesses do atleta. A Operação Penalidade Máxima. No segundo semestre do ano passado, o MPGO abriu investigação ao encontrar evidências de manipulação em competições esportivas. Uma organização criminosa especializada em corromper atletas profissionais do futebol liderava esse esquema.